Bom dia, dia 15 de janeiro, está no meio de janeiro já, né? Essa semana eu recebi uma carta, chegou lá no meu apartamento, que não era para mim, estava errada, mas eu vi que era uma carta de uma cobrança pesada, sabe, do escritório de cobrança, que a carta já é carregada, assim, Eu pensei, não tenho nada com isso, eu vou devolver, e assim fiz, devolvi a carta para o porteiro, que consequentemente devolveu para o correio. Devolvi, não era para mim, devolvi. E fiquei pensando que acontece assim também, nesse mundo cheio de intolerância, cada vez mais nervoso, raivoso, quando a gente recebe uma ofensa, um xingamento, ou não sei o quê, ou isso que aquilo. Não sou eu, não é para mim. O que acontece? Volta para a pessoa. A carta, o xingamento, a ofensa, a intolerância, volta, porque não cabe para você, não te recebe, não te pertence. E assim a gente deve fazer com as coisas que não nos pertencem, sejam cartas ou xingamentos, para viver uma vida tranquila, uma vida mais saudável, como a gente tanto fala aqui, né? E hoje o assunto tem a ver com isso. Vida saudável, porque 14 milhões de brasileiros têm diabetes e muitos vivem com ela controlada. Olha só o catavento, olha que harmonia, olha que beleza. Mas muita gente vive com ela completamente descompensada. Olha aqui, não tem harmonia nenhuma, tá tudo fora do controle. E fora do controle, essa doença causa tantas consequências, gente, que hoje ela já é a 4ª causa de mortes no Brasil. Já superou, olha só, a taxa de mortalidade por câncer. É muito mais comum a gente ouvir falar do diabetes relacionado às pessoas que estão acima do peso, mas as pessoas magras também podem ter diabetes. Muita gente nem sabe que tem a doença. Então, como é que é feito o diagnóstico? A endocrinologista, a doutora Denise Franco, está conosco hoje para tirar essas dúvidas e outras dúvidas também. Por exemplo, a pré-diabetes pode ser reversível? E se o seu passado te condena? Prepare-se que hoje você vai conhecer o exame que mostra tudo o que você fez nos últimos 3 meses. Mas calma que é só com relação à alimentação. E quais as maneiras de se medir o açúcar no sangue? Fazer o furinho é o mais tradicional, mas agora também existe um sensor que dá essa informação. Nesse caso, os números são diferentes e isso é que pode causar confusão. Quando você faz uma ponta de dedo, você tem uma foto, né? Você tira uma foto, você faz uma picada no dedo, vê quanto que está a sua glicose no sangue. Só que você não sabe para onde ela está indo, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está estável. Com a seta, o paciente antecipa. Muito bem. E a cirurgia metabólica, será que ela consegue reverter a diabetes? Quem vai responder é o cirurgião bariátrico Dr. Ricardo Cohen, aniversariante do dia. Parabéns para ele. Mande a sua dúvida para a gente pela hashtag Você no Bem-Estar, que a gente te ajuda com a resposta. Para começar o programa de hoje, você pode ter diabetes, mas você pode não ter, mas você certamente conhece alguém que tem e que vive fazendo o controle da taxa de glicose furando o dedo. É realmente um procedimento que às vezes deve ser feito muitas vezes por dia. Mas agora existe no Brasil, há 1 ano e meio, uma novidade. É um sensor que também tem essas medidas, mas que dispensa o furinho. É bem mais simples, como mostra pra gente agora a repórter Michele Loreto. Essa era a rotina do Arthur, desde que ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 5 anos de idade. O Arthur furava o dedo em torno de 10 vezes por dia. Era ruim, Arthur? Era ruim, mas aí eu fui se acostumando. Hoje, isso mudou. Ele usa um aparelho que mede a glicose sem furar o dedo. Logo no início do diagnóstico, ele teve hipos violentas na madrugada. Acordou, né? Passando muito mal. E depois disso, nunca mais eu dormi. Todo dia às 3 da manhã, eu acordo para medir a glicemia dele. E é muito mais prático você pegar o aparelho e passar, né, e ver quanto tá, do que você pegar e achar o braço dele no meio das cobertas, ir lá fazer o furo, pôr a tira, pegar o sangue. O aparelho que facilitou a vida na casa do Arthur mede a glicose no líquido intersticial. E o número sempre aparece com um atraso em relação à glicose medida no sangue. Isso confunde o Teuler, que tem diabetes há muitos anos. Eu estava numa festa de amigos e eu me senti um pouco mal, fui olhar minha glicose estava 43.
E eu entrei em pânico, eu corri para comer doce depressa, achando que eu estava com uma hipoglicemia séria. E quando eu cheguei em casa no dia dessa festa, eu fui conferir furando o dedo, né, o aparelhinho convencional que a gente fura o dedo, bota uma gotinha de sangue, e a diferença foi de 100 pontos. Mas o fabricante avisa, essa diferença pode sim existir. Quando você faz uma ponta de dedo, você tem uma foto. Você tira uma foto, você faz uma picada no dedo, vê quanto que está a sua glicose no sangue. Só que você não sabe para onde ela está indo, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está estável. Com a seta, o paciente antecipa. Por exemplo, se a seta está na horizontal, isso indica que o nível de glicose está estável. Para cima, a glicose está subindo. E se a seta está para baixo, é sinal de que a quantidade de açúcar no sangue está caindo. Para o endocrinologista Márcio Krakauer, isso faz diferença no dia a dia de um paciente que tem diabetes. É igual o trânsito. Se você sabe para onde está indo o trânsito, você pode mudar a sua atitude. É a mesma coisa. O aplicativo que vê o trânsito e que entende que aqui tem mais, está congestionado, ele pode te mandar para lá. Cabe a você decidir se você quer ir ou não. Para usar o aparelho, o paciente deve colocar esse sensor na pele e passar o medidor no braço. Isso pode ser feito quantas vezes ele quiser. E o sensor deve ser trocado a cada 14 dias. Antes me atrapalhava bastante, por causa que tinha preguiça de sair da brincadeira para ir medir. E agora como é que você faz? Mostra pra gente. Agora é só apertar aqui. Passar no braço. Já dá o resultado. Quanto tá? 208. E a setinha tá? Caindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai normalizar daqui a pouco. E aí você faz o que quando tá assim? Eu corrijo, mas eu já corrigi. Você fez o que? Você comeu? Não, eu apliquei insulina. Muito bem, nós entramos em contato com a Anvisa para saber sobre a dificuldade de interpretação que vocês viram aí na reportagem dos dados do sensor e da diferença entre os valores quando são comparados com a picada na ponta do dedo, né? Em nota, a Anvisa confirmou que o produto é indicado para medir os níveis de glicose no líquido intersticial, como nós mostramos na reportagem da Michele Loreto, mas que em alguns casos ele não pode substituir os testes de glicose no sangue para o controle de diabetes. Esses casos são os seguintes: quando a alteração do nível de glicose acontece muito rapidamente, para confirmar hipoglicemia ou uma possível hipoglicemia, e se os sintomas que o paciente estiver sentindo não forem compatíveis com a leitura desses números no sensor. E em relação ao que aconteceu com o Teuler, aquele rapaz da reportagem, a Anvisa disse que esse nível de variação não está previsto nas informações do processo de registro do produto e não pode ser considerada aceitável. A Anvisa disse que já recebeu notificações anteriores com esse mesmo teor e uma investigação está sendo realizada nesse momento. A gente vai acompanhar tudo isso. Mas, doutora, vamos voltar para a questão da medição. Isso é importantíssimo para a qualidade de vida do diabético, né? Como é que ela acontece? Sem dúvida, quando você vai decidir o que você vai fazer, por exemplo, vai tomar uma dose de insulina ou vai se alimentar, você precisa checar como está a sua glicemia, até para ver se você vai ter, depois dessa refeição, você vai estar controlado ou não. Então, o que a gente faz? Nessa situação, quando eu vou fazer só a pontinha de dedo, eu faço só numa coisa estanque, eu vou ver o que está no vaso, então a glicose que está aqui no vaso. No caso do sensor, esse é diferente. Então, quando eu estou vendo o sensor, que é aquele igual o menino escaneou, o que ele está vendo é uma leitura do interstício. Já passou pelo vaso e está aí depois indo para o interstício. Então, essa glicose que está no tecido. E quais são os fatores que podem alterar a glicemia? Então, toda vez que você tem, eles são comparáveis, a pontinha de dedo ela é comparável com o sensor quando você não está comendo, quando não tomou a dose de insulina e quando não está fazendo exercício. Se a glicemia está mudando muito rapidamente, essa variação ela pode ser maior. Tá, e a gente está vendo ali, né, para a gente ver os fatores que alteram a glicemia, né, após as refeições, né? Então, sempre quando você come, então essa mudança rápida entre o sangue e o interstício pode ocorrer quando você se alimentou.
quando acabou de tomar insulina e você, depois de tomar insulina, vai checar pelo scanner, ou está fazendo durante a atividade física. Então, são situações em que a glicemia ela varia muito rapidamente. Bom, a gente abriu o programa mostrando, né, que a diabetes sob controle tem uma condição de vida, a pessoa tem uma condição de vida completamente saudável. Mas quais são as consequências dela descompensada, que é aquele girocóptero que vai para qualquer direção, doutora? Então, se eu não controlar, ou seja, eu não checar minha pontinha de dedo, eu não checar minha glicemia e não ajustar aquela glicose, eu posso correr ou eu ter a glicemia mais elevada ou ter a glicemia mais baixa, ou seja, hipoglicemia abaixo de 70 ou a glicemia mais alta, que é a hiperglicemia. E no caso do diabetes tipo 2, a gente vai ver agora com o doutor Ricardo, que é, na verdade, um jogo de dominó. As consequências, né, doutor, elas podem, a gente mostra aqui, a diabetes, ela está descompensada, ela tá sendo completamente negligenciada, e aí o que acontece, olha só, as consequências aqui são desastrosas, né? Olha só o que tem. Sem dúvida, tratar diabetes é fazer cardiologia preventiva, porque se a gente olhar os dominós que caíram, o AVC, o derrame, a insuficiência renal que começa nos pequenos vasos do rim, leva a insuficiência renal crônica, diálises, transplantes renais e um infarto, são todas consequências que fazem com que o que você disse no começo, na abertura, faça a quarta causa de mortalidade, porque ela é multifatorial. Diabetes e coração, diabetes e rim, diabetes e retina, amputações, cegueira. Nós temos que controlar o diabetes e a gente consegue controlá-lo com medicação, alteração de estilo de vida, dieta e até cirurgia. A gente vai falar sobre diagnóstico também, né? Porque muita gente nem sabe que tem diabetes, né? E às vezes as pessoas magras também são diabéticas, né? Sim. Não precisamos somente ter sobrepeso. A gente vai ver uma reportagem sobre isso. Magros também podem ter diabetes. Vamos ver a reportagem. Seu Masayoshi sempre foi magro. Nunca passou dos 70 quilos. Também nunca teve nenhum problema grave de saúde. Tava tudo bem. Até que há 15 anos ele descobriu que tinha diabetes. No início era bem light, né? Nem precisava de medicação, mas depois foi preciso, necessário tomar medicação. Muita gente se assusta, mas quem é magro também pode ter diabetes. A do tipo 1 aparece principalmente na infância e na adolescência, e as causas são genéticas. É um processo de destruição da reserva de insulina. E toda vez que a gente diminui a nossa reserva de insulina, que é o hormônio responsável pelo controle de açúcar no sangue, a gente vai ter o aparecimento do diabetes. A diabetes tipo 2, mais relacionada ao excesso de peso, também pode aparecer em pessoas magras. Acontece quando o organismo produz insulina, mas não consegue usar. Ou quando o nosso corpo não produz insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue. A diabetes tipo 2 é muito comum em idosos. A causa é genética, mas o estilo de vida influencia muito. E às vezes a pessoa não precisa estar obesa, só o fato dela acumular mais gordura na região abdominal, isso pode predispor ao diabetes tipo 2. A gordura abdominal produz substâncias que atrapalham o efeito da insulina. Com isso, o corpo começa a produzir mais insulina. Quando que isso acontece? Quando o paciente que tem diabetes tipo 2 já de longa data, ele vai diminuindo a reserva de insulina dele ao longo do tempo. Os japoneses e descendentes de japoneses, como seu Masayoshi, também têm uma predisposição genética para diabetes do tipo 2. A gente muitas vezes vai precisar tratar a parte metabólica, porque esses orientais, eles têm doença metabólica, gordura no fígado, também colesterol, né, com um peso menor comparado aos ocidentais. Então, nem sempre será insulina nesses casos. E às vezes a gente consegue também com comprimido. Para quem tem diabetes, seja ela de qual tipo for, é muito importante mudar o estilo de vida. Tomar o remédio direitinho, quando é necessário, cuidar da alimentação e fazer atividade física. Tudo que nós comemos vai ser absorvido e vai virar açúcar no sangue. Então, se a gente não tiver uma boa alimentação, mesmo eu dando a insulina, eu não vou conseguir um bom controle desse açúcar no sangue. O seu Masayoshi incluiu o Pilates na rotina. Toma remédio, faz os exames periodicamente e cuida da alimentação.
me sinto muito bem. A gente tem que ter certo cuidado, né? É, isso mesmo, e pode ter uma vida melhor do que tinha até antes de descobrir a doença, mas às vezes a indicação é uma cirurgia metabólica. O doutor Ricardo Cohen é especialista nesse tipo de cirurgia. Cirurgia metabólica, eu perguntei para o senhor, é a mesma coisa, tem o mesmo procedimento da cirurgia de redução do estômago, da cirurgia bariátrica? Estamos falando da mesma coisa, doutor? Estamos falando das mesmas técnicas operatórias. O que nós fazemos dentro do abdômen do paciente são técnicas semelhantes, porém com indicação diferente. Como conversamos antes, o grande exemplo é, se eu tenho uma aspirina com uma dose baixa, infantil, 100 miligramas, ele afina o sangue. A mesma aspirina em doses mais altas serve com analgésico e antitérmico. Então nós podemos usar a mesma técnica operatória com fins diferentes. E aí que se vem a cirurgia metabólica, como vocês bem ilustraram. Agora, vamos ver aqui. Que independe do índice de massa corpórea, do tamanho do paciente. Porque a gente sabe que quanto mais resistência à ação da insulina o diabético tem, pior é o seu controle. E como é que é essa cirurgia? A cirurgia, basicamente, ela vem com uma secção do estômago e um desvio da primeira porção do intestino. Para que isso? Para diminuir a resistência dos tecidos à ação da insulina e desviando isso através de diversos mecanismos. Podemos ficar aqui conversando 2, 3 dias sobre mecanismos. Muda a flora intestinal, os ácidos biliares que saem do fígado circulam de forma diferente. Hormônios chamados incretinas aumentam quando se desvia essa primeira porção do intestino, aumentando a produção da insulina. Então, o binômio diminuir a resistência dos tecidos para permitir que a insulina leve a glicose mais facilmente para dentro da célula e um aumento da secreção de insulina. Então, a cirurgia é feita por laparoscopia, sem grandes incisões, são 4 ou 5 punções, variam de meio a 1 centímetro e promovem todas essas alterações, fundamentalmente quando alteração de estilo de vida, medicação não resolvem o problema do diabetes. E aí resolve? Aqui resolve em pelo menos 70%, 75%, mas nossa resolução significa cirurgia mais estilo de vida e mais remédio, não é uma varinha de condão. Não existe mágica, né? Tem uma pergunta sobre exatamente isso, doutor Ricardo. Olha só, o Alexandre está dizendo, desenvolvi diabetes tipo 2 no ano passado, fiz a bariátrica há 3 meses, emagreci há 6 meses, emagreci e minha glicemia normalizou. Ele quer saber se existe o risco dele voltar a ter diabetes. Alexandre, diabetes e obesidade são doenças crônicas e progressivas, como o câncer é, por exemplo. Então, a gente tem que vigiar um câncer para o resto da vida e vigiar a obesidade e diabetes. Então, ele casou com seu cirurgião bariátrico e com a equipe multidisciplinar, porque a chance existe, porém, menor do que sem cirurgia. Então, a gente tem que vigiar. É um casamento feliz. É um casamento feliz, tem que controlar, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar de outro tipo de diabetes, diabetes gestacional. Sabia que quando o bebê nasce muito grande, existe o risco da mãe ter tido esse tipo de diabetes? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta rápido. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que acontece no Brasil e no mundo com as notícias do G1 em 1 minuto? Bom dia para você que está vendo Bem-Estar. Semana começando com notícia de economia, notícia sobre o setor de caminhões, que deu uma leve reagida no ano passado. Mesmo com as fábricas trabalhando só com 25% da capacidade, 2017 terminou com alta de 3,5% nas vendas. A produção aumentou, exportações também, isso comparando com 2016. Mas se você vê no gráfico, dá para ver que os números ainda são muito menores do que anos atrás. Notícia agora do Rio de Janeiro, a gente conversou com o secretário de Segurança e ele disse que o batalhão da polícia, que foi criado para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, agora vai mudar de nome e vai começar a atuar nos lugares que têm mais crimes no estado. Ela vai onde tem alguma análise criminal que sinaliza que esteja acontecendo muito crime, para evitar que o crime aconteça. A entrevista completa com ele está lá no G1. Por último, hoje, uma pesquisa, uma descoberta da Unesp, a Universidade do Interior de São Paulo. Uma molécula com grande potencial para tratar a tuberculose. Testaram mais de 5.000 moléculas desde 2012, só essa teve um bom resultado. Fizeram testes nos Estados Unidos com ratos, a doença desapareceu,
Próximo passo agora é testar nas pessoas. Mais uma pesquisa, quanto mais descobertas, melhor, né, Fê? Claro, muito bacana. Vamos ficar de olho, né, Mari? Claro. Uma ótima semana para você. Feliz metade de janeiro. Pra gente, Fê. Até amanhã. Até mais. Beijo. Bom, tem muitas dúvidas chegando sobre esse assunto que a gente vai falar agora, diabetes gestacional. Vamos ver a primeira dúvida aqui, que representa a dúvida de várias mães. Ela está dizendo que está grávida de 26 semanas e descobriu que está com diabetes gestacional. O que pode acontecer com o meu bebê e com ela também? Pois então, Juliana, lá de Campo Grande, o Alisson Maruyama preparou uma reportagem especial para responder a sua pergunta. Vamos ver. No Hospital Universitário em Campo Grande, mulheres diagnosticadas com diabetes gestacional se encontram uma vez por semana. Aqui elas trocam experiências e fazem acompanhamento do pré-natal pelo SUS. Deu 96, ele tá normal, tá bom? As gestantes passam por 7 medições de glicose ao longo do dia. Uma das principais complicações que a gente tem na diabetes são as perdas gestacionais. Então, a gente percebeu no passar desses anos que, progressivamente, houve uma melhora dos resultados perinatais, dos resultados da gestação em si. Quando a mulher está grávida, o organismo dela passa por uma série de alterações hormonais. E alguns desses hormônios produzidos podem reduzir a ação da insulina, que controla a taxa de glicose no sangue. Esse descontrole leva a diabetes gestacional, que atinge de 2 a 4% das grávidas. Tem mais chances de desenvolver diabetes gestacional grávidas com sobrepeso ou obesidade, com parentes de primeiro grau diagnosticados com diabetes e mulheres que engravidaram depois dos 35 anos. É o caso da Silvânia, de 42 anos, que está na reta final da gravidez. Eu tenho mantido a dieta alimentar muito bem e tenho feito caminhada, exercício físico. Então, até o momento tá ótimo, tá tudo tranquilo, não precisou de nenhum medicamento ainda. Esses cuidados são importantes porque, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, cerca de 45% das mulheres com diabetes gestacional podem desenvolver ao longo da vida diabetes do tipo 2. Os filhos também têm riscos. Se durante a gestação a mãe não tiver controlado adequadamente os níveis de glicemia dela e o neném nascer muito grande, que a gente chama de macrosomia fetal, que é quando ele nasce com mais de 4 quilos, esse bebê ele tem um aumento ainda maior do risco, quando ele crescer, de desenvolver um diabetes tipo 2. Mas se a mãe se cuidar direitinho, as chances de tudo ficar bem depois para todos são bem maiores. Como é que você se vê daqui uns meses? Uma mãe coruja. É legal. Coruja e não diabética, né? Porque a chance de reverter é muito grande, né, doutora? O diagnóstico, inclusive, é até diferente, né? O que nós chamamos de diabetes na gestação é aquele momento na gestação em que tem todas aquelas alterações hormonais. Teve o parto, nasceu a criança e, em geral, a maior parte das mulheres elas não vão ter o diabetes naquele momento. Acabou. Só que essa mulher é importante ser seguida para o resto da vida, porque aumenta a chance dela de ter diabetes tipo 2. Tá bom, serve para a Juliana, nossa telespectadora, que mandou essa pergunta. Agora, sobre o diagnóstico da diabetes, isso também é preciso de atenção, né, doutora? Vamos falar desse assunto. Então, eu acho que assim, o mais importante é a gente saber o que é normal. Então, para a gente saber o que é uma glicemia normal. Então, esse valor em que nós temos entre 70 até 99, nós consideramos de glicemia de jejum normal. Se a pessoa tem acima de 126, maior ou igual a 126 no jejum, e ele confirmou mais uma vez, aí você tem o diagnóstico de diabetes. Existe também o diagnóstico de diabetes se em qualquer momento do dia o paciente, a pessoa, foi lá, fez a glicemia e deu acima de 200. Então, por isso que já está aqui nesse carrinho mais em cima, certo? Então, esses são os valores normais. Qualquer coisa em glicemia que se você tiver entre 100 a 125, nós chamamos de pré-diabetes, na glicemia de jejum. E isso pode ser visto também no exame de sangue de rotina, que a gente pode fazer, que o médico pede, isso também pode ser observado, né? Só na glicemia. Esses valores não são na pontinha de dedo, sim, são de glicemia, aquele que a gente faz o teste no laboratório. No laboratório, exame Aquele é que nós chamamos de glicemia, aquela da pontinha de dedo, a glicemia capilar é um teste de screening, mas você confirma, na verdade, no teste de laboratório. Tem uma dúvida, doutora, que chegou agora? Vamos ver, Ana Cristina, ela está dizendo a diabetes
diabetes é medida sobre isso aí que a gente está falando, é só pela glicose? Então, o valor que a gente utiliza como a glicemia de jejum, ela é um dos parâmetros que a gente utiliza. Pode-se utilizar também o teste de tolerância à glicose. Então, é um teste que você vai no laboratório, vê a glicemia e vê depois de 2 horas. Então, esse é um dos valores que a gente utiliza. E, além disso, a hemoglobina glicada. E o diagnóstico da pré-diabetes? É um outro tipo de diagnóstico também? O diagnóstico de pré-diabetes, como eu falei, você pode ter com uma glicemia de jejum alterada entre 100 a 150, então aquela glicemia sem ter comido, o jejum, ou a gente fazer o teste de tolerância, aquele que eu falei, a glicose, e a sua glicemia depois de 2 horas tiver aqui nesse valor, entre 140 e menor do que 200. Ele é maior do que 140 e menor do que 200. Nós chamamos disso aqui de pré-diabetes. Nesse caso, o carrinho pode voltar para um estágio normal, para a linha verde aqui? Se a gente fizer mudanças do estilo de vida, como a gente já ficou falando o dia todo, olha, vamos fazer, mudar o hábito alimentar, vamos fazer mais atividade física, você tem condição de voltar para essa situação aqui anterior. Tá, como a gente consegue ainda prevenir a doença se atuar antes de você ter a doença. Exatamente. E não adianta só falar que está mudando de vida, que fez não, porque existe um exame, que é o exame chamado de exame dedo duro, né, doutora? Então, essa mudança de estilo de vida, ela é identificada, vamos sentar aqui, por esse exame aqui. O exame que diz tudo o que você fez nos últimos 3 meses. Meu Deus, que medo! Mas calma, é só com relação à alimentação, né, doutora? É a hemoglobina glicada. A gente vai abrir aqui para a gente ver que como se fosse um caderninho, né? Um diário, né? Que registra tudo que você fez. Eu sei o que você fez nos últimos 3 meses. O médico vai dizer, né? Vendo o exame. Por quê, doutora? Porque a hemoglobina glicada, ela, na verdade, já tem a glicose que você foi aumentando ao longo desse período, ele vai guardar, a hemoglobina guarda com ela. E você tem uma forma de estimar quanto ficou a média da glicemia nesses últimos 3 meses. É o tempo de vida da hemácia, por isso que ela guarda nesses 3 meses. Então, se a gente ficou com a glicemia muito mais alta, ele tem uma média estimada para a hemoglobina glicada. Então, todo mundo guarda. Então, o normal é a gente ter uma hemoglobina glicada abaixo de 6. E eu costumo dizer, se o paciente está bem controlado, ele está com a hemoglobina glicada abaixo de 7. Tá? E eu faço o diagnóstico quando você tem hemoglobina glicada acima de 6,5, porque já não é normal. Não é normal. Por isso que a gente está mais alto. Doutor Ricardo, tem uma pergunta que chegou agora, vamos ver a dúvida da Fernanda. Como evitar a diabetes? Ela mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Talvez de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Mas atividade física, mudança de estilo de vida e, eventualmente, alguns endocrinologistas propõem até medicação no pré-diabético. Grandes diabetologistas nacionais e internacionais. Pode-se evoluir a progressão do diabetes. Agora, uma informação genética que predispõe o indivíduo ao diabetes tem que ficar muito de olho e tentar prevenir a progressão da doença, exatamente como a Denise acaba de comentar. Tem que evitar, mas às vezes não é fácil. Uma frase que a Mariana Ferrão adora: a condição genética não é uma condenação, é uma informação. Que serve para você aumentar a qualidade de vida, né? Então, se na família tem casos, é preciso cuidar, né? Tem que ficar ligado. Mais uma pergunta, vamos ver agora da Daniele. Tenho pré-diabetes, não tomo remédio, tenho que me preocupar? Hashtag Você no Bem-Estar. Ela já sabe a resposta? Será que ela já sabe ou não? Hein, doutora? Com certeza, a gente acabou de falar que é importante atuar nos fatores de risco, né? Então, assim, eu tenho que atuar nos fatores de risco. Mudar o meu estilo de vida, ser mais ativa. Às vezes, você perdeu um pouco de peso, não precisa fazer um exercício, fazer uma mudança radical na sua vida. O que você precisa é fazer mudanças que possam ser mantidas por toda a vida. E com isso você tentar prevenir. Agora, justiça seja feita, a Fernanda já sabe que tem, é uma informação. E muitos brasileiros nem sabem, então ela já está na frente de muita gente que não sabe. Não só brasileiros. E não sabem por causa... Olha só a pergunta do Heitor. Diabetes tem sintomas? Quais são? Porque muita gente não sabe quais são os sintomas. Existem sintomas clássicos. O indivíduo bebe muita água, vai urinar muito ao banheiro e tem muita fome. Então, a gente chama em Medicaid polidípsia, polifagia e poliúria. São os 3 P's. Mas
não sou endocrinologista, mas como me lembro na época de estudante, poucos nos procuram com essas queixas, poucos. Mas a gente tem que ficar muito de olho que não sabem da doença e no mundo inteiro, isso não é um presente do Brasil, a maioria dos diabéticos não estão controlados. Pois então, é isso aí. Fica o recado de hoje, no dia do aniversário do doutor. Muito obrigado. Viva o bolo de chocolate amargo que vai ter hoje à noite. Doutor, muito obrigado, tá? Com outras informações no Globoplay, vem aí o encontro hoje com Ana Furtado e André Curvelo. A gente se vê amanhã. Saúde!